Bom, gente, vamos começar essa aula, fazer uma aula de resolução de questões, de exercícios que eu passei para vocês, do capítulo 8, Química 2, falando de estequiometria. Continuando o assunto estequiometria, dessa vez a gente vai estudar os reagentes em excesso e as reações consecutivas, tá? E eu espero que vocês compreendam melhor após ver essa resolução dos exercícios. Espero que vocês tenham acertado também, tá? E o importante aqui é que vocês entendam as questões, tá? Então vamos lá. Vamos começar, né, os nossos exercícios. Bom, essa questão 1 fala assim: em uma reação de neutralização, 10 gramas de ácido sulfúrico são adicionados a 7,40 gramas de hidróxido de cálcio. Sabe-se que um dos reagentes está em excesso. Aí ele deu a reação, eu repeti a reação aqui, e ele fala assim: defina qual reagente está em excesso e quanto restará após completar a reação. Então, o que vocês têm que fazer? Bom, primeira coisa, ver se a reação está balanceada, né? Se a equação está balanceada. Ele já deu uma equação balanceada, ótimo. Então vamos ver a proporção de quem ele está falando. Ele está falando do ácido sulfúrico e do hidróxido de cálcio. Então está 1 para 1. Pela reação a gente pode ver que está 1 para 1. Olhem aqui, né? E vamos fazer primeiro, agora, né, nesse próximo passo, a massa molar. Então a massa molar do ácido sulfúrico não é 1 mol para 1 mol? Eu vou colocar aqui, ó, 1 mol de ácido sulfúrico está para 1 mol de hidróxido de cálcio. 1 mol de ácido sulfúrico é quanto? 98 gramas. 1 mol de hidróxido de cálcio é quanto? 74 gramas, tá? Então, se eu sei, né, essa proporção aqui, agora é só jogar um deles. Então, vamos ver aqui. Eu tenho 10 gramas de ácido sulfúrico para 7,40 gramas de hidróxido de cálcio. Vamos pensar aqui. Bom, se eu tenho 10 gramas de ácido sulfúrico para 7,40, opa, esse 7,40 quer dizer alguma coisa, né? Olha lá, 74, 7,40 quer dizer o quê? 10 vezes, né? Então, na verdade, vamos usar ele primeiro. 7,40 gramas de hidróxido de cálcio. Eu preciso de quanto de ácido sulfúrico? E aí, se a gente fizer essa continha, nem precisa fazer uma conta gigantesca, né? Ou seja, nem precisa multiplicar e depois dividir. A gente pode fazer direto, por proporção. Aqui, 74... Deixa eu só mudar a cor aqui para vocês verem, ó. 74 não está dividido por 10? Então, se eu divido 74 por 10, eu tenho o quê? 7,40. Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou também dividir por 10. Vai dar o quê? 9,8, tá? 9,8 gramas. Então, a minha resposta, aí no caso, quanto que eu preciso de ácido sulfúrico para reagir com 7,4 gramas de hidróxido de cálcio? 9,8 gramas. E não 10 gramas, como ele falou. Se eu tenho 10 gramas, né, de ácido sulfúrico, H2SO4, e utilizo 9,8 gramas... Então, eu vou ter um excesso de ácido sulfúrico, né? Se eu tenho um excesso de ácido sulfúrico, quanto sobrou? 10 menos 9,8, 0,2 gramas. Então, ele pede quem é o que está em excesso, né? Ele não fala aqui, ó. Defina qual reagente tem excesso. Ácido sulfúrico, já sabemos. Resposta ácido sulfúrico, né? O reagente em excesso... Não posso escrever aqui nessa tela, somente aqui do lado. E quanto restará após completar a reação? Então, ácido, a primeira resposta seria ácido sulfúrico e 0,2 gramas de ácido sulfúrico em excesso, tá? Então, essa seria a minha resposta. Entenderam? Eu poderia fazer tanto com hidróxido de cálcio, como eu fiz primeiro, como eu poderia fazer com ácido sulfúrico. Só que se eu fizesse com ácido sulfúrico 10 gramas, ia dar mais de 7,40, né? Então, eu não poderia usar essa conta para fazer, para a gente enxergar quem de fato reagiu, quanto de fato reagiu.
eu teria que utilizar o hidróxido de cálcio. Então, nesse caso aí, nessa reação, meu hidróxido de cálcio, ele vai ser o meu reagente limitante, tá? E o meu ácido sulfúrico vai ser o meu reagente em excesso, ok? Vamos para a próxima. A questão 3 da FATEC fala assim: metanol é um excelente combustível que pode ser preparado pela reação entre monóxido de carbono e hidrogênio, conforme a equação química a seguir. Então, ele deu a equação química aqui embaixo, tá? Supondo o rendimento de 100% para a reação, quando são adicionados 336 gramas de monóxido de carbono a 60 gramas de hidrogênio, devemos afirmar que o reagente em excesso e a massa máxima em gramas de metanol formada são respectivamente. E aí ele deu as massas molares e deu as opções. Então, vamos fazer. Então, nessa questão, ele está pedindo quem é o reagente em excesso, tá? E qual é a massa do metanol formada. Está pedindo duas coisas. Então, a primeira coisa que a gente faz, olhar a reação para ver se ela está balanceada. Ele já deu a reação balanceada, tá? Então, se está balanceada, ótimo. Se não estiver balanceada, tem que balancear. Segunda coisa, ver as proporções estequiométricas. Vamos lá. Então, aqui no monóxido de carbono, eu tenho 1 mol, que está para 2 mols de hidrogênio, que está para 1 mol de metanol, tá? Agora, eu faço o quê? A massa molar de cada um. Então, eu vou calcular a massa molar de cada um e vou colocar aqui embaixo. Monóxido de carbono, se é 1 mol, 28 gramas. Está para 2 mols de hidrogênio. Aí a gente tem que multiplicar 2 pela massa do H2, né? Então vai dar 4 gramas. E 1 mol de metanol vai dar o quê? 32 gramas. Agora que eu vou utilizar o dado do problema. Então, o dado do problema é: foi adicionado 336 gramas de monóxido de carbono a 60 gramas de hidrogênio. Vamos utilizar primeiro o monóxido de carbono? A gente utiliza um, se não der certo, a gente utiliza o outro, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui na regra de 3, 336 gramas de monóxido de carbono está para X. Vamos fazer essa continha para saber quanto que a gente precisa de hidrogênio para justamente a gente saber quem está em excesso. Então, fazendo essa continha, né, essa multiplicação aqui e divisão da regra de 3, eu vou encontrar X vai ser igual a quê? 48 gramas, tá? Então, na verdade, foi introduzido 60 gramas, mas não foi utilizado 60 gramas de hidrogênio. Então, eu só vou ter 48 gramas de hidrogênio. Se foi utilizado 60 gramas, quer dizer que eu tenho hidrogênio em excesso. Então, quanto que eu vou ter em excesso? Vou ter 28 gramas. Ele pede? Ele não pede não, né? A massa, mas é bom a gente saber qual é a massa em excesso, para vocês treinarem isso daí. Caso venha alguma questão que pergunte com uma questão passada que a gente viu. Então, eu sei que o reagente em excesso é o hidrogênio. Então, assim a gente sabe que é o reagente em excesso, tá? Então, pode ser a letra D ou a letra E. Agora, a gente, com isso, a gente já tem esses dados, né? Ou seja, a gente pode utilizar tanto 336 quanto 48 gramas, a gente vai utilizar para ver qual é a massa do metanol. Então, vamos descer aqui para a gente ver qual é a massa do metanol. Vamos utilizar o monóxido de carbono. Então, aqui, para calcular a massa do metanol, eu tenho 28... Então, eu tenho 28 gramas de monóxido de carbono para quanto de metanol? 32 gramas. Foi o que a gente viu aqui em cima. Vamos subir aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. 32 gramas. Tá? Ó, 28 está para 4, assim como está para 32 gramas. Agora, a gente vai... Como ele está querendo saber qual é a quantidade de metanol, a gente vai utilizar essa regra de 3, tá? A gente pega o do monóxido. Poderia pegar do hidrogênio? Poderia. Tá? Tanto faz. Mas vamos pegar o do monóxido, fixar o do monóxido,
fixar o do metanol, colocar aqui embaixo. Agora a gente vai pegar o 336 do monóxido, botar aqui embaixo. 336, que ele é o meu reagente limitante, né? De CO está para Y, vou chamar de Y, tá? Fazendo essa continha, essa regrinha de 3, eu vou achar 384 gramas de metanol, tá? Então, é a letra D de dado. Essa é a nossa resposta. Não posso marcar aqui? Não dá para marcar aqui, mas é a letra D de dado, tá?